Vamos tirar esse elefante branco da sala? Vamos falar sobre o caso do Ítalo Santos. Então, o caso do Ítalo era um caso que eu estava evitando de falar. Por quê? Porque já tem muita coisa sendo falada sobre. E eu definitivamente não acompanhava o conteúdo do Ítalo Santos, né? Eu não acompanho conteúdos voltados para criança no YouTube. Entendeu? Eu só assisto a Masha, que eu coloco para a Gabriela ver e acaba assistindo também. Então, a Masha eu uso. Mas eu não acompanho conteúdo para criança no YouTube, né? Então eu não acompanhava o conteúdo do Ítalo. O que acontece? Para resumir a situação do Ítalo. Primeiro de tudo, o conceito de infância é um conceito relativamente novo. Sei lá, tem uns 200 anos o conceito de infância. Porque criança não era considerada criança como é hoje em dia, né? Isso é um conceito que a gente construiu ao longo do tempo, de que a criança tem que ser protegida e que a criança tem que estudar e tal. E isso a gente tem na nossa legislação, com vários acordos também internacionais. Isso é independente de cultura, tem algumas culturas e tal, mas criança tem que ser protegida. Fato. O conteúdo do Ítalo já era um conteúdo problemático. Eu andei dando uma olhada em algumas coisas antes de fazer esse vídeo aqui. E era um conteúdo problemático, né? Do mesmo jeito que a Melody foi bem problemática uma época, lembra? Que queriam falar, denunciaram o pai dela por colocar ela pra fazer show e tal, que ela não podia, porque ela era menor de idade e tal, não sei o quê. Então o conteúdo do Ítalo era um conteúdo problemático, tendo o fato de que ele lidava com jovens, com adolescentes e crianças. Beleza. O Felca, ele fez um vídeo informando o que acontece. Ele fez um vídeo só mostrando, olha, acontece isso, isso e isso. Não, ele não falou só do Ítalo Silva, ele falou de outras crianças também. Ele tem a opinião dele, de que criança não tem que estar na internet. Eu também tenho essa opinião, entre algumas aspas, mas eu também concordo com isso. E ele fez o papel dele de comunicador, que foi avisar, foi mostrar, né? Tendo visto que ele é um cara grande, então ele falou, vou usar essa minha visibilidade para poder mostrar o que tá acontecendo. Olha, justiça, tem alguma parada estranha aí, vamos investigar pra gente ver se é só isso mesmo, se tem mais alguma coisa? A justiça pegou e falou, opa, vamos olhar ali. Saiu no jornal, o Felca falou, vamos dar uma olhada pra ver se tá tudo bem? Até então era isso. Eles poderiam investigar o Ítalo e não encontrar nada. Além do que ele faz. Tipo assim, falar, ó, cara, você não pode mais monetizar conteúdo com criança. Você não pode mais ter esse monte de adolescente na sua casa. Cadê os pais dessas crianças? Por que elas estão na sua casa? O que aconteceu? Vamos ver a casa dessas crianças pra saber o que tá acontecendo. Como tá a frequência de vocês na escola. Essas coisas. A justiça poderia simplesmente fazer isso e não encontrar nada. Onde que foi o problema? Quando a justiça... Por que ele foi preso? Porque a justiça desconfiou, foi dar uma batida na casa dele e viu que ele estava destruindo provas. Ou seja, já puxou um pezinho aí. A justiça falou, porra, se ele tá destruindo prova, tem coisa aí. Não é só uma questão de ser só isso que a gente tá vendo. Pode ter coisa aí. Então, o que acontece? Agora é função da justiça investigar. Prenderam ele preventivamente, não quer dizer que ele vai ficar preso. Ele foi preso porque a justiça entendeu que corre o risco dele destruir provas e atrapalhar a investigação. Normal, processo normal de prisão, gente. Isso acontece com todo mundo. Não quer dizer que ele vai ficar preso. E também não quer dizer que eles vão encontrar nada contra o cara do jeito que as pessoas imaginam que ele podem encontrar, porque estão desconfiando de que ele pode ter aproveitado, além do YouTube, de ter aproveitado essas crianças para fazer conteúdo adulto com crianças e vender particularmente. Vocês sabem qual é o nome disso, né? E então é isso, por isso que aprenderam HDs, várias coisas. Falaram, porra, esse cara faz conteúdo pro YouTube, mas beleza, vamos ver mais a fundo como é que tá, vamos ver como essas crianças eram tratadas e tal. E é isso que aconteceu com o Ítalo. Então ele vai ficar preso provavelmente até o final das investigações ou até a defesa dele conseguir provar que ele não é uma ameaça para as investigações da polícia. Pode ser que não dê nada. Pode ser que eles só condenem ele a tirar o conteúdo, aí ele não pode ter a guarda dessas crianças e ele não pode fazer conteúdo mais para essas crianças. Ponto. Segunda parte, vi um vídeo da Camilinha chorando, falando que o Ítalo Santos tirou ela de situação de vulnerabilidade, que ela apanhava do pai. Não tô desconsiderando nada disso. Realmente, pelo que ela conta, ela viveu uma vida de merda.
Só que a Camilinha, eu não duvido que ele tratasse ela bem, eu não duvido do amor que ela sente por ele, nada disso. Ele poderia ser uma pessoa maravilhosa para ela, tratar ela muito bem. Só que a Camilinha é criança. O que ela não entende é que ele, na cabeça dele de adulto, ele usava disso para poder monetizar um conteúdo com ela. Ele realmente adultizava ela. Igual ela falou assim, ai, mas eu já dançava, eu já fazia, já usava roupa curta quando eu morava lá em Cajazeiro com as minhas amigas. Errado, já era negligenciada aí. Ela era negligenciada pelos pais já. Então isso já vem de muito tempo. A diferença é que ela continuou sendo negligenciada da mesma forma, só que agora uma pessoa monetizava, se aproveitava disso. Né? Ele estava expondo ela, expondo essas crianças que poderiam estar se expondo na rua, mas aí era com os pais, entendeu? Mas não, ele pegou essas crianças, abraçou. Eu não duvido que ele tratava essas crianças bem, ele poderia até tratar, para ele ter o carinho dessas crianças, para essas crianças nunca questionarem o que ele fazia com elas. Camilinha, você é criança, você não vai entender, você não entende, você não tem a cabeça de adulto, entendeu? Quando daqui a uns anos, eu acredito que você consiga entender isso que a gente que é adulto fala, entendeu? Você ainda é criança, você ainda não vai entender. E ele pode ser maravilhoso, você pode gostar dele. Só que o que ele faz usando a sua imagem não pode ser feito. Ele comete, se for isso mesmo, se for comprovado, ele cometeu um crime sim. Então, assim, eu tenho muita pena da Camilinha nesse ponto, porque eu acho que ela foi usada assim e ela é negligenciada desde que ela era criança. Ela foi uma criança formada nisso, nessa situação. Ela realmente teve acesso a coisas por causa disso, entendeu? Ela mesma fala que ela só teve as coisas, que o pai batia, que a mãe não sei o que, que ela conseguiu comprar uma casa pra mãe dela e tal, não sei o que. Ela dedica isso ao Ítalo, a ela estar com o Ítalo. Mas não, na verdade, ela está ganhando um dinheiro da exposição dela, que não deveria ter sido feita porque ela é criança. Então, assim, é diferente de eu, que sou adulta, tenho 38 anos, se eu quiser fazer conteúdo adulto, eu faço. Se eu quiser me prostituir, eu me prostituo, eu não devo nada a ninguém, eu sou adulta. Eu sei dos meus atos, eu sei as coisas, eu consigo arcar com as coisas que eu faço, porque eu tenho maturidade, eu tenho tempo para poder entender isso. A Camilinha não, ela é criança. Então, Camilinha, eu espero que daqui a um tempo, quando você estiver adulta, você entenda tudo isso que aconteceu com você, você tenha um olhar diferenciado para tudo que aconteceu com você e você entenda que é importante acontecer o que está acontecendo para não acontecerem coisas piores, tá? E eu espero que todas essas crianças que estavam com ele aí também tenham um tratamento psicológico, porque virar adulto com essa carga não é fácil, entendeu? A vida adulta já é bem difícil e carregar essa carga aí é bem complicado. Então, gente, é basicamente isso, entendeu? Vai sair a investigação, ele ainda não é condenado a nada, até então a conduta dele não é legal. Vão puxar essa parte relacionada às crianças para ver se ele infringiu alguma regra do ECA, alguma lei, eles vão fazer isso. As plataformas já tiraram o conteúdo dele da internet e vão agora pesquisar mais a fundo, aprofundar para ver se era só isso ou se tem coisa além. Se tiver coisa além, se não tiver, provavelmente ele vai ser solto, penalizado só por isso daí mesmo, entendeu? Se tiver alguma penalização, que eu acho que deveria, pelo menos, ele não trabalhar mais com criança, né? Não trabalhar mais fazendo esse tipo de exposição de menores. Então, tem muita gente que fala do Rancho do Maia também, do Carlinhos Maia, que eu também não sigo. Mas, gente, Carlinhos Maia faz o que faz, mas é com adulto. É um monte de velho barbado que tá lá na casa dele, não é criança. O problema é quando envolve criança, tá? Então, é basicamente isso, gente. Vamos esperar aí os desdobramentos para ver o que vai acontecer, tá bom? Então, um beijo. Tchau, tchau.